Em meio à escuridão da noite, encontrei-me em uma localidade remota, onde sons sinistros da natureza sussurravam segredos ancestrais e os próprios ventos pareciam ecoar murmúrios desconhecidos. Uma sensação de inquietude se apoderou de mim, como se o próprio ambiente estivesse impregnado de uma presença inominável, algo além da compreensão humana. Fui atraído por uma estranha névoa que se erguia do solo como dedos fantasmagóricos em busca de um propósito obscuro. Em meio à penumbra, vislumbrei sombras indistintas que pareciam se contorcer entre as árvores retorcidas, como se algum pesadelo profundo tivesse emergido para dançar na fronteira entre o real e o sobrenatural. Enquanto avançava pela trilha irregular, as folhas secas sussurravam sons perturbadores sob meus pés, como se o próprio solo lamentasse a passagem de alguém que não deveria estar ali. O vento uivava entre os galhos retorcidos das árvores, espalhando ecos angustiantes que pareciam sussurros de almas perdidas. De repente, uma sensação gélida atravessou meu ser, como se mãos invisíveis tivessem traçado um caminho de arrepios ao longo da minha espinha. Paralisado pelo medo, vislumbrei uma figura indistinta à distância, uma silhueta sinistra que parecia observar-me das sombras. Seus olhos brilhavam como brasas ardentes em meio à escuridão, hipnotizando-me com um brilho enigmático e aterrorizante. A criatura avançou lentamente em minha direção, seu contorno distorcido pela névoa que se agitava ao redor. Seus passos eram uma dança macabra, uma cadência enlouquecida que ecoava pelo vazio da noite. Cada movimento parecia abrir fendas no tecido da realidade, expondo um abismo insondável de horror e desespero. Um pânico indescritível se apoderou de mim, como se alguma força primordial estivesse sussurrando palavras de loucura em meus ouvidos, desfazendo os frágeis laços que me mantinham ancorado à sanidade. As sombras dançavam ao meu redor, como se o próprio tecido da realidade estivesse se desfazendo, revelando um reino de pesadelos e tormentos há muito esquecidos. Busquei desesperadamente escapar daquele pesadelo palpável, mas a trilha se estendia diante de mim como um labirinto sem fim, uma teia de ilusões e enganos tecida por mãos invisíveis. Cada passo que eu dava parecia me afastar ainda mais da segurança da realidade, mergulhando-me cada vez mais fundo na escuridão indistinta que se estendia adiante. As árvores retorcidas sussurravam segredos obscuros, suas sombras dançando ao ritmo de uma melodia insana e inumana. A própria terra parecia gemer sob o peso do horror que a impregnava, como se o próprio solo estivesse encharcado de memórias macabras que clamavam por libertação. Em meio a esse pesadelo em carne viva, encontrei-me diante de uma figura tão aterradora que minhas próprias entranhas se contorceram em agonia. Seus olhos brilhavam como brasas ardentes, um reflexo distorcido de alguma chama infernal queimando dentro de sua alma corrompida. Seus lábios se curvaram em um sorriso que mais se assemelhava a uma fenda no tecido da realidade, expondo um abismo de desespero e devassidão. Cada célula do meu ser clamava por fuga, mas eu estava enredado em uma teia de terror que parecia tecida com fios da própria loucura. Cada respiração era um suplício, cada batida do meu coração ecoava como um tambor funesto anunciando minha iminente perdição. E então, em um momento de desespero absoluto, uma luz tênue perfurou a escuridão, uma centelha de esperança em meio ao desespero avassalador. Aquela luz vacilante se estendeu como um farol em meio à tempestade, iluminando a trilha obscura que se estendia diante de mim. Com uma última reserva de coragem, lancei-me em direção àquela luz redentora, afastando-me das sombras que clamavam por minha alma. Corri como se o próprio inferno estivesse em meu encalço, cada passo ecoando como um grito de desafio à escuridão que buscava me envolver. E, finalmente, quando minhas forças ameaçavam sucumbir ao medo avassalador, mergulhei na luz clara e purificadora que se derramava sobre mim, dissolvendo as sombras que se agarravam aos reconditos da minha mente. Medo e desesperança deram lugar a alívio e renovação, como se eu tivesse emergido ileso de um pesadelo do qual jamais pensei escapar. E ali, diante daquela luz purificadora, eu soube que havia testemunhado algo além da compreensão humana, algo que me assombraria para sempre em sonhos e pesadelos.